Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma história fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense e emoção, e está à venda na livraria Nova Jerusalém, Armazém dos Livros, no centro de Goiânia, e na livraria Palavrear, no setor universitário. Muito bom esse livro, Jubiacaba. É um livro muitíssimo bom. E foi publicado pela editora Kelps de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos que eu conto, que aborda temas filosóficos, sociais, uma coletânea de contos muito bons, e está vendo na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro no centro de Goiânia, e livraria Palavrear, no setor universitário. Muito bom esse livro, os contos que eu conto. Meu outro livro é meu livro de poesia, As Linhas da Harmonia, que eu as defino como poesia de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando a reflexão, a análise do mundo, da sociedade, de tudo que está à nossa volta. O meu livro de poesia, As Linhas da Harmonia, está vendo na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia. Muito bom esse livro, também publicado pela editora Kelps de Goiânia. Bom, pessoal, nosso tema de hoje é a arte do pensar. Eu sugeri esse texto porque eu achei interessante a gente pensar que o pensar é uma arte. É uma arte que faz o raciocínio desenvolver os neurônios para que possamos ter a capacidade de interpretar o mundo, de decifrar a sociedade e de transformar tudo que está à nossa volta. Então, o pensar é uma arte, porque faz com que o ser humano se desenvolva e traga novas perspectivas de mudança na sua vida e no mundo. Aí vem o tópico importante. O pensar é a subjetividade que se concretiza na vida e na sociedade, através de inovações teóricas e formulações que vão mudar a nossa concepção de mundo. Ou seja, o pensar, é a subjetividade, é algo subjetivo, é algo que não conseguimos assim, trazer de objetividade, mas possibilita o ser humano pensar, refletir, analisar, e com isso faz com que traga novas inovações, novas formulações que vão transformar a sua vida e a concepção de mundo, a maneira como enxergamos o mundo, a maneira como entendemos o mundo. Aí vem outro tópico importante. O pensar é a fase do raciocínio humano, onde consiste em propiciar as primeiras impressões humanas sobre o mundo. Ou seja, o pensar é o período inicial do ser humano, da construção do pensamento humano, onde o pensamento humano vai através de decifração de palavras, conseguir absorver tudo que existe no mundo, na sociedade e tudo que está à sua volta. Aí vem outro tópico, importantíssimo. Através do decodificar das primeiras palavras, o ser humano se consolida para avaliações supremas, que vão desenvolver em um curso da história individual, e assim se afirmará em um coletivismo pleno que acontece em um meio escolar se alfabetizando. Ou seja, o decodificar, nas primeiras fases iniciais do nosso período escolar, no ensino fundamental, antigo primeiro grau, nós conseguimos, através das primeiras palavras, decifrar o mundo, decifrar as primeiras conceituações que vamos aprender, e com isso vamos aprimorando, vamos desenvolvendo e vamos seguindo mais à frente em novos projetos, em novas carreiras para a nossa vida, que vão transformar a nossa vida, seja individual e coletiva, porque através da nossa capacidade de entender o mundo, de entender a sociedade, nossa capacidade crítica, nós transformamos o pensamento das pessoas, nós conseguimos fazer com que as pessoas sejam analíticas do seu tempo e da sua história. E aí entra o coletivismo, porque o coletivismo vai fazer com que as pessoas pensem não somente em si mesmas, mas em toda uma sociedade. Na perspectiva do pensar, devemos ter em mente 2 aspectos, a observação e a descrição. É 2 aspectos que eu vou elencar para vocês. A observação, onde o ser humano, através do seu olhar, consegue realizar a escrita que mudará por completo a sua vida. E outro ponto, na perspectiva do pensar, é a descrição,
onde define fatos do seu dia a dia, o mundo, a sociedade e amplia o horizonte para novas possibilidades através do ato da leitura. É isso. A observação é a capacidade que o ser humano, através de aprender a escrever, através da escrita, conseguir passar para o papel o que ele sente, o que ele acha do mundo, da sociedade e de tudo que está em seu caminho, tudo que está em seu trajeto. E já a descrição que eu abordo nesse tópico é a capacidade que, através da leitura, o ser humano tem de decifrar um texto, de decodificar um texto. Através dessa decodificação de um texto, ele vai conseguir renovar suas ideias, vai conseguir transformar seu pensamento e vai conseguir estabelecer novos parâmetros de uma sociedade justa, igualitária e transformadora. Então, através da descrição, vai acontecer tudo isso também. O pensar realiza a grande didática humana, que através da leitura consegue interpretar o seu modo de ver a vida e realiza a grande e forte dinâmica que é ser um sujeito autônomo na aprofundada análise que virá pela frente em suas diversas decifrações do mundo que vive. Ou seja, o pensar é isso, né? É a grande didática humana, que vai fazer o ser humano, através da leitura, conseguir interpretar o seu modo de ser, agir e realizar a grande forte dinâmica de que é ser um sujeito autônomo, um sujeito independente, um sujeito protagonista da sua história, do seu tempo, da sua época. Então, o pensar vai realizar essa grande didática humana nesse sentido, porque vai fazer com que o ser humano irá para frente, na aprofundada análise irá para frente, em suas diversas decifrações do mundo, ou seja, em suas diversas interpretações que vai fazer do mundo, da sociedade e de tudo que está ao seu redor, e com isso parar com que o mundo seja um mundo melhor, um mundo mais humano. O pensamento é a grande construção, aí vem outro tópico importante. O elo importantíssimo em um ato de pensar é que ele renova a relevância do ser humano em todos os aspectos cognitivos e também sensoriais, na percepção da escala evolutiva humana. Ou seja, o elo importantíssimo, né, a ligação importantíssima do ato de pensar é esse sentido, né, que ele renova o pensamento humano, ele faz trazer relevância ao ser humano, faz fazer com que o ser humano seja uma pessoa importante no mundo, uma pessoa que transforma o mundo, uma pessoa que inova o globo, que traz novas perspectivas de melhora ao mundo, em todos os seus aspectos cognitivos, né? Ele vai realizar isso, o ser humano vai realizar isso. E também sensoriais, através da sensibilidade, né? De sentir o sofrimento do outro, o que o outro está passando, as necessidades do outro. Então ele vai ser um sujeito completo, um ser humano completo em todas as suas perspectivas e transformações e inovações. E assim vai parar um mundo justo, igualitário e humanista. E inovador em todos os aspectos. O pensamento é a grande construção edificadora do mundo, pois com isso o ser humano, ao chegar ao nível do refletir, ou seja, constrói alicerces e, por último, o analisar, edifica os indivíduos, concebendo a sua força de renovação de si mesmo e da coletividade que ora se apresenta. Ou seja, o pensamento nesse tópico eu defino como a grande construção edificadora, porque vai edificar o ser humano, vai fazer com que o ser humano constrói alicerces, né? Transforma a sua vida e chega ao nível do refletir, porque a escala do pensamento humano existe o pensar, o refletir e o analisar. O pensar é a fase inicial do ser humano. O refletir é a fase intermediária do pensamento humano. E o analisar é a fase mais aprofundada, é onde o ser humano vai ter a capacidade analítica de interpretar o mundo, de fazer com que esse mundo seja um mundo mais justo, um mundo mais renovador, um mundo que vai trazer novas perspectivas de melhora. Então a análise é isso, a análise é analisar em partes todo um contexto, todo um texto e toda uma perspectiva, um cenário que se apresenta ao mundo. A análise é a forma aprofundada do pensar, porque faz com que o ser humano seja um sujeito autônomo e inovador.
Na demonstração do pensar, o ser humano elabora ideias que vão sendo consolidadas e, com isso, busca uma nova narrativa que fornecerá o pleno existir. Ou seja, nesse tópico também aborda de forma tão importante que, na demonstração do pensar, o ser humano elabora ideias, ou seja, ele constrói ideias, ele define ideias que vão sendo consolidadas, ou seja, que vão sendo fortificadas, que vão sendo apresentadas, e com isso buscará uma narrativa, né? Uma narrativa que fornecerá o pleno existir, né? O sentido que vai fornecer a ele o pleno existir. Por que ele está nesse mundo? Qual o sentido dele estar nesse mundo? Então, o pensar, a demonstração do pensar fornece isso, fornece essa capacidade que o ser humano tem de entender que ele está aqui no mundo por uma justa convicção, por um ideal, por uma missão que tem de trazer novas perspectivas a esse planeta. Aí tem outro tópico importante que eu vou falar com vocês. O desempenho que todos nós, seres humanos, devemos buscar é ter a capacidade de observação e descrição, sempre alicerçados em um pensamento analítico, que produzirá frutos para uma colheita de detalhes novos, dispersar a sua noção de uma realidade do mundo. Ou seja, o desempenho que todos nós, seres humanos, devemos buscar é ter a capacidade de observação, né? A observação e a descrição. A observação, como eu já disse no tópico anterior, né? A observação para poder traduzir em escrita tudo que a gente vê nesse mundo, tudo que a gente pode analisar nesse mundo. E a descrição é a capacidade de ler, de codificar esse mundo, e assim também, depois de codificar esse mundo, e trazer novas formas de enumerar um mundo pleno de virtudes e transformações. Então, a observação e a descrição, ela tem que ser alicerçada no pensamento analítico, no pensamento que vai produzir frutos, né? Que vai produzir objetivos, que vai fazer com que haja uma colheita de novos, uma colheita de detalhes novos, né? de cenários novos, que vão expressar a nossa noção da realidade do mundo, né? Do mundo que nós vivemos. Então é importante a gente entender isso, né? Entender que o desempenho de todos nós também é buscar a observação e a descrição. E aí eu coloco 3 exemplos importantes, né? Tanto de observação e descrição, que é o livro Eneida, do Virgílio, né, que narra a epopeia de Roma, a forma que ele observa e descreve Roma. Os Lusíadas, né, com Luís Vaz de Camões, né, que narra a saga dos portugueses na descoberta de novas terras, novos continentes, né, que vai traduzir o Portugal grande, o Portugal desenvolvido. Né, e nisso aí também existe a observação e a descrição, que ele observa e ele descreve, né, toda aquela realidade daquele tempo. E também o livro Guarani, né, do José de Alencar, que é um livro que trata da questão indigenista, né, um romance que trata da questão indigenista, né, do papel do índio naquela época do Brasil colônia, do período colonial. Então, José de Alencar, através do Guarani também, ele observa aquela realidade e descreve a realidade do seu livro. Então, todos os 3 livros, tanto Eneida como os Lusíadas e o Guarani, eles têm observação e descrição dos seus autores, né, do Virgílio, Luís Vaz de Camões e do José de Alencar. Então é muito importante a gente destacar isso. Por fim, o pensamento consolida as iniciais relações com o mundo e a vida. Através da escrita, a leitura fornece o elo de um notar e construir humano e de grandes prioridades iluminadoras. É isso, né? O pensamento, ele consolida, né? Ele fortalece as iniciais relações humanas, né? Com o mundo, com a vida. E através da escrita, né? E a leitura, esse ser humano vai ser um ser humano completo, um ser humano que vai fortalecer o elo, que ele vai notar, que vai ser o elo de um notar, né, de uma forma de construir, né, e vai ser um ser humano, vai construir um ser humano de grandes prioridades iluminadoras, né, um ser humano que vai iluminar o mundo, que vai trazer uma chama de esperança para o mundo. Então,
principal objetivo a traduzir nesse tópico é isso, que o pensamento vai consolidar esse ser humano, que vai fazer que esse ser humano seja um ser humano, vai construir um ser humano melhor, e vai fazer com que o ser humano traga novas possibilidades, prioridades, para transformar esse mundo, para iluminar esse mundo, para trazer a chama de esperança a esse mundo. Em suma, a arte do pensar, pelo próprio nome designado, é a grande dádiva por Deus ao ser humano, que através do raciocínio deve ser construir pontes de diálogo, concórdia e elevação para as virtudes serenas e contemplativas de esperança. Ou seja, a arte do pensar, né, o nome que eu sugeri para esse título, para esse tema, ele é designado nesse sentido, né, que nós pensamos nessa arte do pensar graças à dádiva de Deus, que Deus possibilitou isso. Deus possibilitou que o ser humano tivesse essa capacidade de entender o mundo, de entender a sociedade. E o mais importante, de entender o mundo e a sociedade, transformar esse mundo, não ser um ser alienado, um ser passivo, mas não, um ser transformador, um ser ativo, um ser que vai mudar a sociedade. Deus concedeu essa capacidade do ser humano, essa arte de pensar do ser humano, essa dádiva que Deus deu, para que nós possamos evoluir esse mundo. E evoluir não somente no sentido tecnológico, não, no sentido de trazer um humanismo pleno à sociedade, de trazer uma forma de entender o ser humano em todas as suas conjecturas, em todas as suas formas de viver a vida. Então, o importante a gente definir é isso. E agora nós estamos indo para o nosso final do nosso vídeo. E eu vou deixar o pensamento para vocês refletirem. Pensamento. Pensar, conceituar, relacionar com o meio que vive em cada lugar, para assim desenvolver um modo transparente que a razão possa acontecer, aliado ao humanismo que se deve ter. Ou seja, o pensar é tudo isso, né, que eu falei. O pensar é conceituar, né, trazendo uma definição. O pensar é relacionar com o meio, né, com a sociedade, interpretar essa sociedade e definir essa sociedade, fazer dessa sociedade uma sociedade melhor em cada lugar que ele estiver vivendo, e assim desenvolver um mundo transparente, né, um mundo solidário, um mundo da fraternidade, um mundo da irmandade. Então, vai fazer esse mundo melhor, e que vai ser, que é a razão, né, que possa acontecer aliada ao humanismo, né? A arte do pensar, que é o raciocínio, que é a razão, ela não pode ser somente estar na razão, ela também deve estar aliada ao humanismo, ela deve ter humanismo para transformar o mundo e para trazer novas perspectivas de um tempo melhor, de uma era evoluída, de uma era que vai ser uma era de muita transformação, de muita evolução para nosso mundo e para o viver de cada pessoa que está nesse planeta e que é um mundo mais saudável, um mundo onde todos possam estar empregados. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo. E se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe, curta e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas. Porque o conhecimento liberta as pessoas, o conhecimento transforma os indivíduos. Muito obrigado.